Boa noite, Boa noite, doutora, tudo tudo bem? jóia? Então, tá bom. Mandei o convite aqui para o pessoal que está online entrar, enquanto eles recebem também a notificação que a gente está ao vivo. Ok, Daqui a pouco começa a entrar mais gente aqui. Dá uns minutinhos para o pessoal entrar só, não, tranquilo. a gente já se fala. E o Breno tá por aí? Tá, não tá legal, inclusive. Tá sinusite, tá por aqui, indo dormir cedo, mas reclamando porque queria que eu ficasse por perto. Tadinho. Não, mas a gente acaba com as crianças. Tá Nossa, tendo febre, gente. coitado. Tá tendo febre desde domingo, aí hoje ficou pior, não tá legal, enfim. Mas hoje baqueou mesmo ele, coitado. Então, não tá muito bem. Tá. Aí o pessoal tá entrando. Não, tá bem em ciminha da hora. Esse tempo seco não ajuda, né? Nossa senhora, tô aqui com o ar ligado. Daqui a pouco. Só não vou ligar o modificador agora por causa do barulho, mas não dá pra ficar sem, não. É. Então, tá bom. Mas vamos começando por aqui enquanto o pessoal vai chegando, doutora. Eu vou começar me apresentando, porque geralmente chega gente nova na página, né? E que não sabe por que a página foi criada, essas coisas. E depois eu pedi para a doutora se apresentar também, tá? Ok. Então, eu sou a Ariane, mãe do Breno e do Igor. O Breno tem o transtorno do espectro autista, né? Está no transtorno do espectro autista, nível 2, muito possivelmente. Foi diagnosticado com 2 anos e meio. E desde que ele foi diagnosticado, eu abri a página alguns meses depois, primeiro no Face, depois de um tempo, né? O Instagram foi crescendo mais, eu vim para o Instagram. A ideia era contar um pouquinho da nossa vida no Instagram, mais para as pessoas que a gente conhecia, que conviviam com a gente, que tinham vergonha, às vezes, de perguntar, de tirar dúvidas e etc., e de saber como lidar com ele. E com o tempo eu também queria tentar ajudar, nem que fosse uma mãe que eu encontrasse pelo caminho, alguém que, enfim, não precisasse passar pelas mesmas coisas que eu passei, que eu conseguisse indicar pessoas profissionais, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, a página ainda esse ano, né, em abril, que eu comecei no mês do autismo, da conscientização, que de fato eu comecei a ter a ideia, né, por conta de uma amiga que fez uma live comigo sobre carreira, e eu falei, bom, acho que dá, acho que eu consigo fazer live com alguns profissionais, e comecei a convidar alguns profissionais para entrar aqui e fazer alguma live. Nada, né, nada mega, super, assim, a página ainda é pequena e eu não estou preocupada, né, com o tamanho em si da página, e sim com a quantidade de pessoas, ainda que sejam poucas, que chegam aqui que de alguma forma eu consigo orientar, algumas pessoas me chamam no particular, enfim. Né? Então trabalho fora, não sou, nem pretendo ser, né, youtuber e etc., mas é realmente uma forma de contribuir pelo menos um pouquinho com aquilo que eu consegui, né, na vida das pessoas aí. E é por isso que a página, então, existe. Aí vou deixar à vontade para a doutora se apresentar, né? Convidei para a gente falar um pouquinho aí do profissional da ortopedia no autismo, então se apresente, fique à vontade aí. Meu nome é Ana Paula, eu sou ortopedista pediátrica, né? Eu me graduei, fiz faculdade de medicina em Gurupi, Tocantins, sou goiana, moro em Campinas já desde 2018. Eu fiz a minha residência em ortopedia, né? Que antes de fazer ortopedia pediátrica, de fazer ortopedia geral em Limeira. E foi lá que eu decidi que eu queria fazer ortopedia pediátrica. Eu via que era um nicho que estava abandonado e a questão de eu gostar muito de criança, né? Nesse ponto. E eu vim para Campinas para fazer o meu fellow na PUC com o Dr. Wilson Ribeiro, que é ortopedista pediátrico, e o Dr. Eduardo Rachete, que também são ortopedistas pediátricos de Campinas. E comecei, né, dentro da ortopedia pediátrica, a acompanhar um ambulatório de doenças raras, né, na Santa Casa de São Paulo. Foi onde eu comecei a ter mais contato, né? Não só porque, assim, a ortopedia pediátrica, na maioria das vezes, você pensa em fraturas de criança e nas doenças neuromusculares, né? Paralisia cerebral. A gente ainda tem muita criança que ainda é criança, né? Com sequela do Zika, né? Aquela surto de microcefalia. Ainda mais a PUC, que recebe muita criança, né? Que vem de fora
do estado de São Paulo, que vem procurar mesmo, né? PUC e Unicamp são referências para quem busca tratamento. Então, eu comecei a gostar, gosto da parte neuromuscular também, mas comecei a gostar dessa parte de crianças neuroatípicas, né? Não só transtorno do espectro autista, quanto outras, né, síndromes comportamentais que têm consequências ortopédicas. E muitas vezes, se você for ver o que a gente tem de tratamento para autismo, que é o ABA, ele não inclui o ortopedista, ele não inclui o fisioterapeuta. E as crianças, elas têm sim alterações ortopédicas. A gente tem, né, a síndrome de Rett, que vem junto com o autismo, na maioria das vezes, que toda criança ali vai ter um grau de escoliose, que seja mais leve ou mais grave. E muitas vezes essas crianças, elas não aceitam um tratamento como um colete. Se você não trabalhar, essa criança vai acabar ficando numa cirurgia, porque ela tem uma hipersensibilidade e não vai conseguir. A gente tem os transtornos da marcha, que pode ser por causa da visão. Então, assim, tudo isso me fez ir mais para esse lado da ortopedia pediátrica do que para o lado das fraturas, né? Tanto que hoje eu trabalho muito mais com crianças neuroatípicas, né? E crianças com sequelas de paralisia cerebral, microcefalia, hidrocefalia, do que com crianças mesmo, crianças neurotípicas somente com fraturas, né? Eu acabei indo mais para essa área mesmo por causa, né, dessa convivência, tanto na PUC quanto na Santa Casa de São Paulo. E a Entendi. gente vê que tem essa carência. Tem bastante. Bem carente. E assim, e é o que eu sempre falo, informação é inclusão. Se a gente conseguir informar 10 pessoas, 5 pessoas, a gente vai estar incluindo eles, tanto no grupo que compreende, quanto no grupo que pode ajudar alguém. Então, assim, todo mundo que você informa, você inclui dentro do seu nicho, né? Hoje, Sim. o que a gente está vindo é o nicho do TEA, né? O É, nicho do transtorno do espectro autista. Então, assim, é, informar que seja uma pessoa bem informada, ela faz muita diferença. sim, com certeza. E aí, pensando, né, lógico, eu imagino que dentro das doenças raras, né, e síndromes, inclusive, que muitas vezes até o autista tem, né, a gente sabe que muitas vezes não é só o TEA, né, às vezes ele tem uma síndrome mais o autismo, ele tem uma alteração genética mais o autismo, e tudo isso pode também impactar na questão ortopédica, mas quais são as principais alterações ortopédicas que uma pessoa, uma criança, né, no seu caso que é tratamento de crianças, tem, que estando dentro do transtorno do espectro autista, que você consegue ver clinicamente hoje, já que é a maior gama de pacientes que você tem? Primeira coisa são as alterações da marcha mesmo, né? Essas crianças, muitas vezes, por causa da parte de visão, comportamento, interação, ela demora um pouco mais para andar. Isso já é um sinal. A idade da criança começar a andar é de 12 a 18 meses, ou seja, de 1 ano a 1 ano e meio. Criança passou de 1 ano e meio, opa, alguma coisa tá errada. A partir de 1 ano e meio, independente se ela é prematura, se ela tem ou não alguma outra síndrome. 1 ano e meio não andou, ela tem um atraso de desenvolvimento motor. Não necessariamente psico e neurológico, mas ela já tem um atraso motor. Então, assim, muitas vezes essas crianças elas têm atraso motor, porque a gente sabe que as crianças do transtorno do espectro autista, ela tem muito problema de visão, hipersensibilidade, hipossensibilidade à luz, e isso faz com que ela tenha um pouco mais de dificuldade de ter a propriocepção, que é você sentir, que é você equilibrar. É o equilíbrio para essa criança é um pouco mais difícil. Então, ela acaba usando mais a ponta dos pés também. É comum, eu já operei algumas crianças autistas com encurtamento do tendão de Aquiles por andar na ponta do pé e nunca ter passado com ortopedista. E foi andando na ponta do pé e dentro do ABA. Infelizmente, a gente não tem um fisioterapeuta. Então, essa criança foi andando, chega um momento que ela encurta esse tendão e acaba virando até cirúrgico. A escoliose, porque essa criança muitas vezes ela tem um padrão errado para sentar, ela tem dificuldade de se locomover, muitas vezes, porque fica nervoso, tem os movimentos repetitivos. Os movimentos repetitivos da criança podem levar a tendinite. Sim. A criança que. Ou aquela criança que ela às vezes fica muito tempo na mesma posição, ela pode ter dores musculares. E tudo isso vai atrapalhando, né? Tanto os problemas da visões, quanto principalmente os problemas da propriocepção, aquela hipersensibilidade. Eu tenho crianças que não usam certos tipos de sapatos, não pisam em certo tipo de terreno, que têm dificuldade para subir e descer escada, principalmente com textura. Então, tudo isso atrapalha no equilíbrio, na marcha. Tem algumas crianças que a gente que não sabe por quê, elas são mais hiperfrouxas, né? Tanto a criança
quanto o autismo, como a síndrome de Down, elas têm o que a gente chama de hiperfrouxidão, que são os tendões, eles são mais elásticos. Isso também faz com que a criança caia mais, se bata mais, seja o que a gente chama de criança desengonçada, né? Então, tudo isso vai ter repercussão ortopédica. Essa repercussão pode ser desde dor, né, ao caminhar, atraso na marcha, andar na ponta dos pés. A escoliose é a principal. Porque, assim, é muito difícil você ver uma criança autista que ela tem uma boa postura, que ela tem uma boa maneira de sentar. Até porque muitas vezes ela não entende, né? É salvo, né, nível 1, mas assim, nível 2, nível 3, ela já vai. E o próprio padrão repetitivo de movimento faz com que ela adote uma postura ruim. Então, tudo isso vai Sendo em trazer dor para a W, né, criança. doutora? O W hoje a gente não tem mais tanta. Se a criança não tem uma alteração no quadril, a gente já tá vendo que vai cair por terra. Igual a história da botinha ortopédica, da palmilha para criar curva. Hoje a gente está vendo que não tem tanta influência, exceto crianças que já têm problemas no quadril, que já tem uma torção, isso pode agravar. Mas a criança que não tem alteração fisiológica, né, na parte de osso ali, a gente está vendo que não acarreta piora. Agora, a criança que tem uma alteração, a gente ainda vê que a gente ainda evita, porque a gente ainda não tem uma comprovação, um acompanhamento mais significativo. Mas Entendi. a ponta do pé e a escoliose são os recordistas. Entendi. E chega muitos casos, doutora, no consultório, de crianças que estão, por exemplo, né, a ponta do pé, já estão andando na ponta do pé, já estão com um problema ali ortopédico relacionado a isso, por isso a mãe procura ortopedista infantil, ou a própria escoliose, mas que nem tem o diagnóstico de autismo ainda fechado? Chega muita criança que estão em investigação, né, que assim, que o pediatra, mas ainda não passou com o neuro, não passou com o psiquiatra, não fez ainda, né, o DSM-5, que ainda estão investigando, e chega muita criança, já teve casos de criança que veio para mim com diagnóstico errado, que veio como autismo. Eu tenho crianças que era paralisia atáxica, que é um tipo de paralisia cerebral que é diferente, que vai essa parte de equilíbrio. Então, estava tratando por métodos errados, não estava evoluindo. Crianças que são neurotípicas, que por às vezes ser um pouquinho mais difícil de controle, vinha com um diagnóstico de autismo. E aí, não, isso está errado. Aí pedia para um colega, né, passar com alguns colegas indicados, né? Dr. Charlton, Dr. Marcos Duran, que são neurologistas excepcionais. Sim. Chegava com eles, ó, não é, vamos investigar outras coisas, né? E tem muita criança que chega durante a investigação, ou muitas vezes chega, a gente pede, vê que tá com alguns outros estereotipos. A questão mesmo, doutora, ele não gosta de usar sapato. Porque, assim, andar na ponta dos pés não faz parte dos critérios. Tem crianças normais que andam. Mas, assim, a criança chega para mim, ela anda na ponta dos pés. Ela tem algum comportamento atípico, ela tem alguma sensibilidade. Doutora, você vê assim aquela criança, aí às vezes eu peço alguns exames, vem aquela anemia, que ela fala assim, não, ela não come quase nada, né? Às vezes tem uma seletividade alimentar que a mãe ainda não percebeu, porque tá naquela fase ali de 1, 2 anos, né? Terrível tio, a mãe fica assim. Então acontece muito, principalmente nessa idade aí entre 2 e 4 anos, da criança não ter diagnóstico. E a gente sabe hoje que dentro do TEA, a pior coisa não é o TEA, é o atraso no diagnóstico, é o atraso no tratamento, independente do tratamento, certo? O tratamento ortopédico, o tratamento psicológico, o tratamento da TO, o atraso no tratamento é a pior consequência para a criança. Você pode ter uma criança nível 3 que se você começa a tratar ela desde pequenininha, porque assim, a gente suspeita, né? Você pensa, a criança que tem padrões repetitivos de movimento, já na introdução alimentar, começa com bastante restrição. A criança na introdução alimentar, ela não vai ter restrição, ela não conhece os alimentos. Então, assim, você já tem que começar a suspeitar. E a gente vê que o pediatra, ele pega essa informação e ele esquece. E aí você vai ter um diagnóstico quando a mãe fica ali brigando aos 2, 3 anos de idade. Ou quando a criança vai para a escolinha e não socializa. A professora olha, tá errado, ele não evolui, não pega na caneta, ele não quer brincar no parquinho com as crianças, ele chora quando vai pra areia. Então, assim, a gente tem muito disso. Infelizmente, a gente ainda tem esse atraso e, infelizmente, a gente tem que pegar mais nos pés dos pediatras
Porque ele é o primeiro contato. Embora a consulta com o ortopedista, o ideal seja toda criança até 1 ano de idade passar com o pediatra, o oftalmologista e o ortopedista, a gente não passa. Hoje os pais Eu, acham por também. exemplo, não sabia do ortopedista. Eu sabia do oftalmo, porque o pediatra indica quando é, mas o ortopedista, para mim, por exemplo, com 2 crianças, nunca foi recomendado. É o ideal, porque a gente tem crianças que já nascem com escoliose, que nascem com problemas no quadril, e o problema no quadril, muitas vezes, os pais só vão perceber quando a criança começa a mancar, que já é na idade que a gente tem que tratar com cirurgia, que a gente podia ter tratado com um suspensório, um gessinho. Às vezes aquele pezinho que não é um pé torto, mas é aquele pé para dentro, que você trataria um bebê de meses, você usaria lá 1, 2 meses de gesso. Numa criança maior, você não consegue tratar mais. E muitas vezes, se atrapalhar muito, você vai para uma cirurgia. Então, o ideal é toda criança até 1 ano de idade passar por uma consulta com o ortopedista e o oftalmologista, que seja uma consulta de triagem. Né? Porque a gente já Entendi, sabe muito hoje interessante. que o teste do olhinho também é insuficiente para o diagnóstico precoce do neuroblastoma, né? O ideal é a gente fazer, né, a retina mesmo, né? Entendi, Fazer a aplicação da retina. Então, assim, é muito importante toda criança passar com o colega ortopedista pediátrico também. entendi. Principalmente alterações nos pés. E alteração no pé, num bebê, você nunca vai pensar, né? Assim, a mãe e o pai sozinho em casa não vai pensar. Se não levar para uma avaliação, dificilmente vai conseguir ver alguma coisa, né? Muitas vezes a mãe chega com a criança com o pezinho para dentro. Aí a mãe, não tinha. E eu, mãe, tem uma fotinha. Aí você vê, sempre tem aquela foto do pé pãozinho. Aí, mãe, o pezinho já era um Czinho, que é a pessoa de aquele pé em C, que é aquele pé que os dedinhos ficam para dentro. Ou às vezes a criança já nasce com joanete, aí começa a fazer calo. Principalmente menino que quer calçar chuteira, chega para mim lá com 5, 6 anos, quando tá descobrindo o futebol e faz calo, né? E tudo Entendi. isso, com a consulta precoce, a gente às vezes conseguiria tratar de uma forma conservadora e até mesmo antes da criança começar a andar, sem atrapalhar o início da marcha da criança. E eu vou falar, né? Geralmente aqui no Bate-Papo eu aproveito para falar algumas experiências próprias, e aí, vinculando nisso tudo que você está falando, pensando no Breno, né, no caso, que tem o diagnóstico de autismo, ele teve o diagnóstico com 2 anos e meio, mas ele já tinha feito uso, por exemplo, de fisioterapia dos 10 meses a 1 ano e 10, porque ele teve todo o atraso motor possível, né, desde bebê. Mas eu nunca, quando bebê, e até 1 ano e 10 ele andar, tive um ortopedista infantil acompanhando o Breno, e nunca tive a recomendação para ir em um. Então, foi a pediatra que me fazia as guias para ir no para fazer a fisioterapia. O neuropediatra depois que começou a acompanhar, mas nem a neuropediatra na época, né, que atendia ele, nem a pediatra entenderam ou me orientaram aí num ortopedista infantil, por exemplo. O que, pensando hoje, para mim faz total sentido, né? Não faz, na verdade, não faz sentido não ter ido. Né? Então, talvez os caminhos teriam sido mais fáceis. Hoje a gente ainda tem muita coisa ortopédica no Breno, e eu falo que provavelmente a gente tem, porque os caminhos foram esses, né? Poderia ter sido um pouco melhor. Mas, enfim. É uma Por isso que eu gosto de trazer esses temas para cá, porque às vezes a gente, como mãe, ou mães que estão tendo diagnóstico agora, ou mães que veem algumas coisas nos seus filhos, mas desde pequeno, até na parte motora, precisa entender que tem um especialista para cada coisa, e que é ótimo, é excelente, que, claro, que tenha um que olhe tudo, que acompanhe, mas a gente vai precisar ir para os especialistas, né? Não tem muito o que fazer. Tem uma brincadeira que eu sempre faço quando alguém me pede recomendação de fisioterapeuta. Eu falo, gente, fisioterapeuta é igual comida. Tem gente que gosta de abóbora, tem gente que não gosta. A única cilada é, se você foi no fisioterapeuta e ele não te pediu nenhum raio-x para ver, corre. Porque ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Se ele vai, como que ele sabe que a criança tá mancando ou que a criança tá... Se ele não viu, precisa um raio-x para ver se ele tem uma alteraçãozinha na coluna, alteraçãozinha nos pezinhos, no quadril. Então, assim, se chegou no fisioterapeuta, ele resolve te tratar sem um relatório muito bem feito do que tá acontecendo. Não. A criança é hipotônica. Ah, mas eu vou tratar uma criança hipotônica por quê? Vocês já investigaram? Primeira coisa, gente, paralisia cerebral. Criança com hipotonia não controla o pescocinho com 4, 5 meses. Primeira coisa, paralisia cerebral. Paralisia cerebral não tem a ver com inteligência, tem a ver com alterações motoras. É uma lesão neurológica fixa que vai trazendo alterações. E muitas vezes a criança também com paralisia cerebral vem ter o diagnóstico lá na frente.
e tava fazendo fisioterapia, só que assim, o fisioterapeuta, fisioterapia sem querer saber o porquê a criança tá ali. O pediatra, um pouquinho de atraso, às vezes essa criança é prematura. Não, não existe. Prematuridade não atrasa a parte motora. Prematuridade atrasa peso e tamanho. Ponto. Esse é um outro mito, né? Porque esse a gente escuta, a gente que é mãe escuta super, até porque dentro do autismo, uma das probabilidades maior aí, né, é que quanto mais prematuro, mais chances de ter o TEA. Então, a gente acaba tendo, né, muitas crianças prematuras que de fato têm o diagnóstico de autismo. E a gente acaba escutando muito, né, até chegar no diagnóstico, a gente acaba ouvindo muito essa coisa de cada criança tem seu tempo, né? Fica tranquilo, ele nasceu prematuro, então você tem que contar a idade corrigida. O Breno nasceu de 35 semanas, é um mês, né? Assim, a menos ali. E ainda assim, esse no começo foi a maior coisa que eu ouvi. Então, assim, eu fui procurar qualquer questão fisioterapêutica, neuropediatra para ele com 10 meses. Mas ele estava atrasado desde sempre. E desde sempre essa questão da prematuridade foi o que mascarou, né, na questão medicamente aí, para que me recomendassem qualquer coisa. E só quando a escola, como a doutora comentou, com 7 meses, depois de um mês só que ele estava na escola, a escola já levantou e falou, olha, não está ok, né? A questão motora dele está muito diferente comparada às outras crianças. E então leve, por favor. Aí a própria escola falou, leve num neuropediatra. Então, o que a escola conseguia dar ali de suporte. Mas foi a melhor coisa que eu ouvi, porque se não tivesse sido eles, talvez eu tivesse ainda esperando, naquela época, né, algum médico me falar que tinha alguma coisa. Porque uma mãe, quando está procurando alguma coisa para o filho, o mais que ela quer é que não seja nada. Inclusive, muitos pais vão no primeiro, que às vezes não é um bom profissional, ele fala, não é nada não, fica tranquilo. E aí a pessoa pega aquilo, se apega e nunca mais procura outra opinião, né? Então é um outro risco que a gente corre quando a gente escuta o que a gente quer, né? Mas enfim, eu tive que andar por alguns aí, mas realmente não é tão simples assim. Então, assim, você já passou em consulta comigo, uma das primeiras perguntas trouxe o cartão de vacina, que é para saber como que essa criança desenvolveu. Quantas semanas nasceu, quanto que foi o Apgar, se o peso se vem ganhando, se não vem ganhando peso, por quê? Eu tenho uma criança que chega para mim, andando na ponta dos pés. Eu vejo que ela não ganha peso, ela não ganha altura. Opa, essa criança pode ter seletividade alimentar. Por que ela tem seletividade? Por que ela não ganha peso? Essa criança anda ficando internada? Então, assim, isso é importante. A gente muitas vezes vê que o pediatra deixa isso passar. Ah, é porque ele é magrinho. Gente, não é. Cada criança tem seu tempo? Tem. Dentro daquele intervalo. Sim. Se não existissem os intervalos, a gente. Então, assim, tem aquela curvinha lá no cartão de vacina, de desenvolvimento. O cartão de vacina, a maioria das vezes, tem até as idades, justamente para isso, para você saber quem tá antes ou depois. Quem tá antes, a gente tem que pensar também em algumas síndromes, né? E quem tá depois, também. Não existe isso a cada criança com seu tempo. O tempo, o intervalo programado, ele já tá ali. Passou daquilo, a gente tem que prestar atenção. E é o que eu mais vejo, assim, é o que eu mais me desanima no consultório, é isso. É a criança com diagnóstico tardio. Não é nem passar comigo tardiamente, é o diagnóstico tardio para as outras terapias. Porque muitas vezes a criança, se ela começa cedo o tratamento, né, com o TO, o psicopedagogo, ele consegue desenvolver melhor. Se eu tenho uma criança, grau 1 e grau 2, né, falando especificamente do autismo, que você consegue dessensibilizar ela, tanto da parte de visão, quanto da parte de propriocepção, da questão, e começa a trabalhar o equilíbrio dela, que é normalmente com o TO e o psicopedagogo, né? E um pouco com a ajuda do fisioterapeuta, claro, a gente tem uma diminuição dessas alterações ortopédicas. A chance dessa criança encurtar um tendão, a chance dessa criança ter tendinites de repetição, ter dor de repetição. O que a gente tem que pensar? Ah, por que a doutora está tão preocupada com tendinite na criança autista? A criança autista, ela tem uma resposta muitas vezes exacerbada à dor. Isso pode desencadear uma crise na criança. Isso pode desencadear uma perda de padrão. Uma criança autista com dor, ela pode perder toda a evolução que ela teve durante meses.
Porque muitas vezes ela não sabe expressar, ela não sabe lidar. E a gente sabe que, por mais, geralmente, o pessoal fala, é autista, não. Pelo contrário, o autista é muito mais sensível à dor. Muito mais sensível ao toque. Por mais que tenha, a maioria das pessoas que tem pouca sensibilidade à dor também seja autista, mas é uma minoria, né? Com baixa sensibilidade à dor. Uma criança autista que faz uma fratura, porque tá com problema de equilíbrio, cai com repetição, ela vai. Primeiro que ela vai ter dificuldade para aceitar a imobilização. Sim. E isso já vai trazer todo um transtorno para a criança e para a família. Uma criança típica já tem dificuldade. Uma criança neuroatípica, se for uma criança que ela tem padrão de repetição motor, e se aquele for o membro envolvido, vai ser muito mais difícil. As chances dessa criança entrar em crise, né? Dessa criança começar, principalmente, né? A gente vê muita criança que fica agressiva mesmo. Sim. Quando precisa ficar imobilizada, é muito grande. Então, são coisas que, se eu trabalhar antes, se eu fortalecer essa criança antes, se eu melhorar a questão dessa criança andar antes, eu evito. Lógico, toda criança cai, toda criança tem risco. Mas quem tem mais risco? Uma criança que tem sensibilidade, tem hipersensibilidade à luz, que muitas vezes tem hiperfoco. Muitas vezes, a criança com hiperfoco, se o hiperfoco dela for algo, digamos, prato, ela tá descendo uma escada, e a escada tem um corrimão dourado, né? Quando eu falo prata, assim, alguma coisa metálica. Ou lá embaixo tem uma tampinha brilhando, a chance dela cair dessa escada por causa do hiperfoco, dela torcer o pezinho ali, é muito grande. Então, tudo isso a gente tem que ver e pode ter consequências ortopédicas. Então, assim, o que hoje é o objetivo da ortopedia pediátrica? É a escoliose, que é, assim, um dos carros-chefes, somente porque a maioria dessas crianças não consegue usar colete, tem uma dificuldade com a postura, tem uma dificuldade para realizar a fisioterapia e de fortalecer essa musculatura. Ou a marcha, principalmente andar na pontinha do pé. A mãezinha que perguntou da palmilha, Eu ia até perguntar, ia falar para a gente falar da resposta dessa mãe e também aproveitar para falar um pouco mais da marcha, né? Do padrão aí da ponta dos pés, a questão ortopédica que se envolve, os impactos disso, o que a doutora encontra no consultório, o que dá para fazer para melhorar, o que não dá. A gente sabe que é uma coisa difícil para a gente e, infelizmente, muito comum aí nas crianças com autismo. Então vamos na pergunta da Thaís. Thaís, não, a gente não tem palmilha. Primeiro, é muito difícil você colocar uma palmilha na criança autista. Porque essa palmilha ela vai ter textura e ela muitas vezes vai. Às vezes é uma palmilha para elevar o arco, corrigir uma pronação, uma supinação. E ele vai sentir isso ali na ponta do pé e ele não vai querer usar. Então isso vai deixar ele irritado. Muitas vezes até sem querer andar. Então a gente não tem uma palmilha para corrigir. A questão de andar na ponta dos pés. A criança. Por que a gente anda na ponta dos pés? O nosso tornozelo, ele é um encaixe entre a tíbia e a fíbula, que são os ossos do pé, e um osso chamado talos. Esse talos, ele é mais largo na frente. Quando eu fico na ponta do pé, eu jogo a perna para ali. E além disso, eu estiro os ligamentos. Então eu tenho mais firmeza. Quando você fica na ponta do pé, você tem mais firmeza ali para andar. Por causa dessa área maior de contato e desses tendões. Ele é hiper frouxo, o tendão dele é mais frouxo. Por isso que muitas vezes, a hora que o autista senta, o pezinho dele desaba. A mãe chega e fala assim, doutor, ele tem esse ossinho a mais. Não, não é um ossinho a mais. É que o ossinho do tornozelo, que é o malelo medial, que é a parte da tíbia, ela fica relaxada, ela fica para dentro. Muitas vezes a mãe fala, tem esse ossinho aqui dentro. Que não é um ossinho a mais. É só o tendão ali relaxado, o pezinho relaxado, que traz esse movimento na criança com hiperfrouxidão. Então ele fica na ponta do pé, então ele fica mais firme para andar, então fica mais fácil para ele equilibrar. A gente tem, muitas vezes, um atraso na marcha. A gente sabe que hoje a criança, ela começa a andar, ela não sabe fazer curva. Para ela virar, a cabeça dela é pesada. Então, para ela virar, ela tem que parar e virar. E muitas vezes a criança também com autismo, ela não tem essa noção. Então, ela vai desequilibrar mais e cair mais. Então, primeira consequência, queda. A criança autista, geralmente, ela cai mais, se bate mais, tropeça mais. Segunda, não é nem tanto o andar na ponta dos pés. O joelhinho para fora, ficar com o joelhinho muito para fora. Os pezinhos também, a criança muitas vezes bate um pé no outro. Não, essa parte. E depois vem a ponta do pé. A ponta do pé, ela pode alterar joelho e quadril e principalmente coluna. Por quê? Para você poder alinhar
a sua coluna com o seu pé para você poder andar, você acaba criando uma hiperlordose, né? Que é quando a coluna ela é assim. Você acaba fazendo isso para você ter aquele alinhamento. Você acaba jogando a coluna para frente. Isso acaba também podendo levar a uma cifose, que é a famosa corcunda. Por quê? Você tem que equilibrar o seu corpo. As curvaturas da nossa coluna, elas são para a gente ter equilíbrio. A nossa coluna ela tem curvaturas no nosso perfil, olhando de lado, e ela é reta olhando de frente. Para poder a gente ter um eixo reto e quando você passa um prumo na sua coluna até o seu calcânio ali, até o seu tornozelo, você também vai ficar retinha. Então, por isso das curvaturas. Por isso que grávida, né? Quando fica com o barrigão, ela começa a andar com as pernas abertas. É para poder ter um melhor equilíbrio. Porque a barriga vai para frente, para você equilibrar, você aumenta a base. Muitas vezes a gente tem também a criança autista, que ela começa a desenvolver essa hiperlordose e ela começa a andar com a base mais alargada, com a perninha mais aberta. Então, tudo isso podem trazer probleminhas no joelho, e no quadril, e na coluna. E a gente tem também a questão postural. Essa criança, se ela já tem uma escoliose, já nasceu com escoliose, ou, né, ela fica ali sempre com aquela postura. A vértebra da criança, ela está em desenvolvimento, ela é molinha. Se ela fica sempre comprimida para um lado, ela vai desenvolver mais do lado que não está comprimida e menos. Isso vai trazer uma deformidade fixa. Quando a criança é menor, a gente consegue muitas vezes trabalhar isso, corrigindo a postura, né? Dependendo da idade da criança, se ainda não fechou as linhas de crescimento, né, que a gente chama de físico, a gente consegue compensar melhor essa escoliose. Por quê? O autista, ele muito dificilmente ele aceita um colete. Então, muitas vezes uma criança típica, que a gente iria operar uma coluna com 45 graus, uma criança às vezes autista, dependendo da idade que ela tá, com 25, 30 graus, você já começa a pensar em uma cirurgia, porque sabe que lá pode piorar. Depende também do grau de autismo, se ela aceita ou não o tratamento. Então, tudo isso acarreta na parte de desenvolvimento ósseo, né, que é o principal, e isso na vida adulta vai trazer várias consequências, como, né, o desgaste precoce, né, que na coluna a gente chama de espondiloartrose, pode ter hérnias no adulto, dor, na parte do quadril e do joelho, desgaste, principalmente lesão ligamentar no joelho por causa dessas quedas, torções, a questão de não aceitar qualquer textura. Então, isso pode trazer dor, principalmente problemas ortopédicos no adulto e no adolescente. Sim. E a criança começa a ficar com dor, ela acaba que ela não aceita bem as terapias e isso vai virando um ciclo vicioso. Sim. Por causa dessa resposta exacerbada. E no caso desta questão de andar na ponta do pé, o que hoje é um padrão ouro, assim, é claro que para cada criança vai ter algo mais direcionado, mas quais são as possibilidades de tratamento, de forma de melhorar para a criança autista, dado que tem N limitações que a gente sabe que dificultam um pouco o tratamento para eles, assim. Primeira coisa, esse tendão está encurtado ou não? Primeira coisa é passar com o ortopedista pra gente fazer um exame físico. A única maneira de eu saber, a gente não sabe se o tendão está encurtado por ultrassom, não sabe se está encurtado por ressonância, é exame físico. É você deitar a criança ali, você sentar a criança e ver se esse pezinho faz ou não a dorsiflexão. Não está encurtado. Essa criança, você tem que descobrir o porquê que ela anda na ponta dos pés. Ela está andando na ponta do pé porque ela tem pouca propriocepção, porque ela tem hipersensibilidade à luz, porque ela tem hiperfoco e não consegue andar corretamente, ou pela questão de equilíbrio mesmo. Definiu, é a questão de equilíbrio, propriocepção, a gente vai mandar essa criança, né, vai conversar com o TO e eu preciso de um trabalho aqui do TO para a gente melhorar essa percepção, essa propriocepção dessa criança, essa parte sensorial da criança, tanto com o TO quanto com o psicopedagogo. E o psicólogo aí, acho, né? Que seria o ABA, no caso. O ABA, o psicólogo. E a gente entra com o psicólogo e a gente vai para o fisioterapeuta para quê? Para ensinar essa criança a andar. Primeiro, o fisioterapeuta vai ensinar ela a andar. Ela vai ter que reaprender a andar. Então, é uma criança lá de 4, 5 anos que tem que reaprender a andar. E se ela tiver um encurtamento leve, o fisioterapeuta também vai trabalhar com alongamentos para a gente conseguir alongar esse tendão. Essa criança que não tem encurtamento é um encurtamento leve.
É uma criança que já tem um encurtamento moderado, que já não consegue apoiar o pé no chão, ou se apoia, não consegue fazer a dorsiflexão, que é esse movimento do pé para andar, né? Ela não faz. Ela fica com o pé reto, mas não leva nadinha para cima. A gente pensa normalmente no Botox, né? É uma criança que a gente vai indicar a toxina botulínica. Durante a vigência dessa toxina botulínica, a gente entra com intensivo de fisioterapia para alongar esse. Aí é o contrário. A gente vai alongar primeiro o tendão para depois ensinar a criança a andar. Porque não adianta eu ensinar ela a andar com o tendão encurtado. Porque aí ela vai ficar com o pé, ela não vai conseguir fazer o movimento para andar. Então a gente entra, continua mantendo a aba e a gente entra com o fisioterapeuta aí na parte primeiro de alongamento e depois ele vai trabalhar, né, restaurar a marcha dessa criança. Tá muito encurtado. O Botox não é suficiente. Às vezes eu pego crianças, eu operei uma criança há um ano atrás, que ela tinha, ela, o pé dela pro chão eram 6 centímetros, eu não conseguia baixar. Botox não ia ajudar ali, eu tive que fazer um alongamento do tendão. Porque mesmo eu fazendo a toxina botulínica, ela não traria esse pé. Então a gente fez um alongamento tendíneo, aí ele ficou, cicatrizou esse tendão ali já alongado, aí a gente entrou com a fisioterapia para treinar a marcha e alongar igual a criança, que normalmente só anda na ponta do pé sem o encurtamento. Mas tem crianças que a gente tem que fazer cirurgia. E tem crianças que às vezes tanto ficar nessa ponta do pé começa a ter alterações ósseas. Às vezes a gente tem que fazer cirurgias ósseas também. Porque, como eu disse, aquela parte ele vai pressionando, porque não é que ela tá ali. E às vezes, e outra coisa, às vezes esse encurtamento do tendão de Aquiles, ele também leva a alguns encurtamentos do joelho. A criança começa a andar com o joelho infletido. Então, às vezes tem que alongar esse joelho também. Às vezes começa a ter alterações no joelho. Enfim, trabalhar essa parte. Tanto que pra gente, às vezes, saber se esse tendão tá só encurtado, muito ou pouco, a gente flete o joelho da criança para ver se o pezinho vem. E quando você flete, dobra o joelhinho, ele relaxa a musculatura do tendãozinho de Aquiles. Então, assim, tudo isso a gente tem que ver examinando a criança. Infelizmente, não existe um exame de imagem. Ah, doutora, posso ali fazer um ultrassom e mandar no Insta da senhora? Não. Sem eu pôr a mão na criança, não consigo saber. Tem algumas Sim. alterações. As ósseas, sim. As ósseas a gente vê pelo raio-x. Mas essa parte mesmo é muita percepção. Por isso da importância de passar com o ortopedista. A Thaís ainda está perguntando sobre. Ela fala sobre com 8 anos, ele anda na ponta do pé, o filho dela desde 3 anos e meio. Com 8 anos, o ortopedista virou o pezinho e disse que vira em 10 graus. Acho que deve ser o exame que a doutora comentou. Falaram que fisioterapia, no caso dele, não ajudaria. O que seria os 10 graus aí, doutora? Seria muito. Já estaria muito impactado? Na verdade, assim, se o pezinho dele levanta assim 10 graus, o ideal é 15. Não, a fisioterapia ajuda aí sim, porque a gente consegue alongar ele um pouco mais e melhora para ele andar. Então ele não vai perder o que ele já tem, que é o mais importante. Então, assim, se ele faz uma dorsiflexão aí de 10 graus, a gente é aceitável. O ideal é 15, né? 15 graus. Se ele faz uma dorsiflexão de 10 graus, a gente, com a fisioterapia, ele vai melhorar bastante isso, às vezes até alongar isso e chegar aos 15 graus, que é o ideal. E a chance dessa criança ter que passar por uma cirurgia, ter que passar por um processo. Porque muitas vezes, às vezes, depois da cirurgia, a criança tem que usar a órtese. Normalmente, a criança autista, não. Porque a gente faz, até a cirurgia liberar, fazer todos os exames, a gente já faz, começa a fazer um trabalho com o físio e com o TO, pra gente dessensibilizar essa criança, né? A questão neurosensorial. E aí, depois que tira a imobilização, ou quando vai e já faz o botox com o fisiatra, a gente já consegue pôr essa criança para andar com facilidade. E aí é ensinar a andar de novo igual criança pequena. Ela vai cair, vai desequilibrar, vai querer voltar para a ponta do pé. Aí é onde é que eu brinco com o pai e com a mãe. Tem que ficar com a bolinha ali, ó. Não, não pode, põe o pezinho no chão, pezinho no chão. Onde a gente vai. Obrigada. Onde a gente vai trabalhar, eu sempre falo para os pais, criança que anda na ponta do pé ou pisa um pouquinho para fora, que é a questão de desenhar, né, uma risca no chão e colocar as pegadinhas para a criança seguir ali, né, para a gente poder trabalhar isso em casa também. Porque assim, quanto mais a gente repete com a criança, independente da questão neurológica dela, né, da questão de entendimento, quanto mais repetição, maior chance da gente conseguir com a criança, mesmo com o adulto,
aquilo que a gente quer. Então, faz a terapia, vai com TO, vai com físio, vai com psicólogo. Chega em casa, a gente reforça isso com a criança. Chega no consultório, pediatra, ortopedista, neuro, pega no pé também, a gente vai conseguir melhorar esse padrão. E a gente não vai ter consequências pro adulto. Sim. E só aproveitando, só para comentar uma coisa para a Thaís também, né? E acho que foi. Cada história é uma história, óbvio, mas eu já tive essa recomendação 3 anos atrás, quando o Breno começou a andar na ponta do pé. Faziam 3 meses que ele estava andando na ponta do pé, e o primeiro ortopedista infantil que eu fui me falou o que falaram para ela. Então, falou assim: não procure fisioterapia, porque fisioterapia não resolve. E na cabeça dele era: fisioterapia não resolve para criança autista. Porque o que ele porque ele explicava que, por conta da questão neurológica, ela nunca ia responder exatamente ali ao processo, e era como se ela não absorvesse, ela ia fazer a físio, mas ia continuar andando na ponta do pé e nada daquilo ia resolver. Talvez tenham, não sei se é isso que o ortopedista que ela foi quis dizer, mas eu, infelizmente, naquela época, era meu primeiro contato com o ortopedista infantil, e eu acreditei no que ele disse. Eu demorei 3 anos para procurar uma segunda opinião. Então, o que eu deixo aqui de recado é: procure uma segunda opinião, né? Porque, às vezes, eu procurei muitas. Eu não procurei segunda, terceiras. Eu fui em muitos fisioterapeutas depois, mas eu demorei muito também para ir. Então, já fazia mais de um ano que ele estava andando na ponta do pé, quando esse estalo me deu e falou: não, gente, não é possível, isso não é normal. E ele tinha falado para mim, o recado dele era: sim, usa órtese, e se em 3 meses isso não resolver, você volta aqui e a gente vai colocar ele na cirurgia de tendão. E até hoje, né, ele vai com a doutora e, assim, até hoje a gente não chegou na conclusão e não entende que ele precisa de uma cirurgia para encurtamento de tendão, então, para esticar o tendão. Então, e 3 anos atrás ele achava que ele já devia. Então, é legal a gente procurar uma segunda opinião, porque de fato acaba sendo, às vezes, principalmente se a gente não se sente segura, né, com aquela lá, duas falaram a mesma coisa. Infelizmente, ela vou a Campinas passar com a doutora dia 20, então tá tudo certo. Agora, Então, então vamos lá. Então está em boas mãos. Cheguei na doutora por indicação também de outras mães. Mas, enfim, realmente, infelizmente, a gente encontra um pouco disso. Lógico, não tem por N motivos, né? Mas, enfim, vale a gente tomar alguns cuidados. então, assim, pegando o gancho, o que que acontece? Hoje, a gente tem uma visão muito estereotipada do autismo. A gente tem aquela visão da época que a pessoa era autista, as pessoas classificavam como se fosse maluca, doida. Colocava o autista ali, o autista ele é agressivo, ele não interage, a gente vai colocar ele literalmente num sanatório. E muita gente, né, ainda tem muito médico, ainda mais velhos, ainda tem essa visão. E a gente sabe que não. Eu tenho uma prima que ela é terapeuta ocupacional, gente, e ela tá em Goiás, e assim, e ela é fora do padrão com as crianças. Ela, mais a parte dela é mais a parte neurológica, né? Nem, não é tanto assim com o autismo, mas assim, você vê crianças evoluindo de uma forma esplêndida. E não só com a TO, com a física também. A gente tem a Jaque, né, que tem 3 filhos, passam comigo. A gente tem a Camila, que é a fisioterapeuta dos meninos, que é de uma excelência, que está fazendo de tudo. Igual, teve uma mãezinha que falou que o filho não adaptou com o sling. Muitas vezes não adapta, que foi o que aconteceu, né, com o Dani. E assim, e a gente tenta, muitas vezes não adapta com os ortes. Gente, a criança às vezes não aceita pôr o pé na areia, na grama. Como é que eu vou pôr uma órtese nela? E aí, eu vou pôr a órtese pra quê se ela não vai aprender a andar com a órtese? Ela vai continuar andando errado. Ela continua andando errado. Eu tenho que ensinar essa criança a andar. Quem vai ensinar essa criança a andar? É o fisioterapeuta que vai ensinar ela a dar. A gente vai fazer a parte de sensibilização com o TO e o psicólogo, e o fisioterapeuta vai ensinar ela a andar. Aprendeu a andar? Tá encurtado. Não é caso de cirurgia? Vamos alongar. É um caso leve? A gente passa com o fisiatra, vamos fazer um botox. Para que operar uma criança? Toda vez que eu opero um tendão, eu enfraqueço ele. Eu posso causar aderência, sem falar o risco de cirurgia, o risco de anestesia. Para que eu vou operar uma criança só porque eu não acredito que ela vai conseguir fazer a fisioterapia? Por que eu vou operar uma criança porque eu não paro para pensar, poxa, vamos dar uma chance aí, vamos tentar.
já que o último caminho é a cirurgia, por que que eu não vou tentar tudo que tem antes? É. No final, é Por que ela vai ser a primeira opção, né? a primeira opção. Então, assim, quem é meu paciente sabe que eu só. E quando eu indico a cirurgia, é porque realmente a gente não tem mais para onde ir, né? Eu só, pra mim, como cirurgia, eu amo operar, gente. Melhor, eu adoro indicar cirurgia. É onde eu me realizo. Mas a gente é a última. Depois que opera, não tem como voltar atrás. Da fisioterapia tem como voltar atrás e ir pra frente. Do Botox também. Botox de 4 a 8 meses, acaba o efeito. Ele, não deu certo o Botox? Calma, paciência. Menos tempo que uma gestação, acabou o efeito, pronto. E Mesmo uma assim, cirurgia? doutora, só pegando o gancho do Botox, né, nem sempre ele é recomendado. E às vezes também tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas recomendam, né, sem ter realmente noção se ele é recomendado para aquele caso, para aquele momento, né? Eu lembro que eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei no consultório da doutora, eu cheguei com uma indicação de Botox, a doutora falou para mim, pelo amor de Deus, no caso dele, não. Porque senão ele ia começar a andar em aquilo que a gente falou. Ele ia começar a agachar para andar. Porque o tendão ia ficar muito frouxo. Por isso que eu sempre falo, vá num fisiatra. Não pegue recomendação. Tá em dúvida? Passa com fisiatra. Vai no fisiatra. Porque se a criança tem o tendão que não tá encurtado, ele só não sabe andar direito, a gente faz o botox, isso vai alongar demais. É onde é que a criança vai começar a andar, que ele vai ter que agachar para poder usar a força do quadríceps para impulsionar para marcha. Aí vai trazer outro problema, que é, né, que a gente fala na criança na criança com paralisia cerebral, quando tem um hiperalongamento do tendão de Aquiles, né? A gente faz isso também. Quando você alonga demais o tendão, a criança começa a andar agachado. Isso pode acontecer. Tá, com botox é algo que vai passar. Mas e aí, eu já tenho uma criança que não sabe andar, que tem um padrão de marcha alterado. Eu deixo ela na condição de durante 4 a 8 meses andar mais errado ainda. Normalmente essa criança já chega para mim com um grauzinho de escoliose. Já tem uma musculatura fraca, um abdômen fraco. E aí, como é que eu faço? E sem falar que já é uma criança que sofre na escola, por ser diferente. Aí vai chegar andando com outro padrão de marcha, vai ter toda essa parte. Porque assim, não é só a dor, não é só o padrão. É a questão assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, ainda mais com redes sociais, que é a questão do bullying. E se a criança, muitas vezes, é um autista, principalmente grau 1, grau 2, que tem essa percepção, o grau 3 geralmente ele não tem essa Sim. percepção. Mas o grau 2, dependendo de como ele está na fisioterapia, ele tem a percepção de quando é. O grau 1 tem. Muitas vezes ele tem um pouquinho de dificuldade para compreender. Agora, o grau 2, às vezes ele entende, às vezes não. Porque dependendo se é alguma coisa mais indireta, ele tem um pouquinho de dificuldade para assimilar. Mas essa criança, ela sofre. Ela vê que ela está mais diferente do que ela já é. Então, tudo isso a gente tem que parar e pensar. Trabalhar com o autista, gente, não é igual trabalhar, não é igual receita de bolo. Você tem que parar e individualizar cada paciente. Então, eu tenho paciente autista que usa sling, eu tenho paciente autista que não usa. Eu tenho paciente autista que eu pus órtese e eu tenho paciente que não, mas eu pus órtese porque já tinha outras síndromes associadas, né? O que a gente conversou no começo. Eu tenho pacientes que têm paralisia cerebral e autismo. Eu não estou usando a órtese pelo autismo, eu estou usando a órtese pela paralisia cerebral, que vai me trazer uma espasticidade. O que é a espasticidade? O músculo ele fica mais rígido, ele vai puxando. E isso vai causando encurtamento e alterações que não dependem do padrão de marcha, do padrão comportamental. Ele andando corretamente, tendo um bom padrão comportamental. Se aquela espasticidade for muito alta, a lesão dele for uma lesão muito grande, ele vai encurtar. Então, eu ponho a órtese para brigar contra a espasticidade, não pelo autismo. Então, isso a gente tem que parar e ver. Cada paciente é um paciente. E Sim. sempre com o fisioterapeuta, com quem for, individualizar, né? Não pode ser receita de bolo. E sempre prestar atenção. Porque muitas vezes vocês chegam pra gente com o diagnóstico pronto. Né? Amanhã, doutor, ó, tô vendo que tá isso. Tá tendo. Muitas vezes a criança faz coreia, né? A doutora tá com a coreia, hora que eu tento corrigir. Opa, vamos mudar o jeito de corrigir. E a escoliose, doutora, geralmente o tratamento também é fisioterapia? Sim. Se é uma criança maior, né, que já passou, né, uma menina que já menstruou, um menino aí que já tá numa idade óssea de 14, 16 anos, dá pra gente mandar essa criança pra academia, pra fazer um fortalecimento.
Porque o que segura a nossa coluna é a nossa musculatura abdominal, que a gente chama de core, e a musculatura da coluna mesmo, né? A paravertebral, e principalmente, que é o que acaba a hora que anda na ponta do pé, a cadeia posterior, que é essa parte, né? Quando a gente vai treinar na academia, que agachamento, sumô, que é a parte posterior aqui, que vai do comecinho da coluna, na região dos glúteos, até o joelho. Por isso que muitas vezes andar na ponta do pé causa encurtamento, vai causar problema na coluna. A Genovalgo também melhora com fisioterapia. Se não for ósseo, sim. Se for só pelo ligamento, melhora. Então, assim, a coluna, ela começa, né? Primeiro porque às vezes a criança não tem a musculatura forte. É uma criança que anda de maneira errada, tem uma postura ruim. Então, na fisioterapia, a primeira coisa que a gente vai identificar é falta. A criança tem uma postura boa, anda bem, é só falta de musculatura. Vamos fortalecer essa musculatura. Não, mas a maioria, 100%, acho que eu não tenho um que tenha postura boa. É a má postura. Então, é aquilo que eu falei. A gente tem a linha de crescimento do osso. O osso da coluna é assim. Você começa a pesar para cá. Então, o lado daqui não vai crescer, o lado daqui vai crescer e o de cá não. E a cirurgia, muitas vezes que a gente faz para regular, quando tá tortinho a perna, tá tortinha, a gente para o crescimento de um lado, o outro cresce para igualar. O que acontece? Na coluna, eu não posso ir lá igual eu vou no joelho, vou no tornozelo e colocar um parafuso aqui, pro lado aqui que tá crescendo parar e esse não, para ficar reto. Então, o que eu faço? Eu venho com a fisioterapia, por isso que eu falei, não pediu o exame, corre, porque ele não sabe qual grupo muscular ele vai trabalhar. Então, aqui tá crescendo menos, o que eu faço? Eu vou fortalecer a coluna, a gente poder equilibrar o peso nessa coluna, para parar de forçar aqui e a gente conseguir alinhar essa vértebra. Muitas vezes uma vértebra desalinhada desalinha toda a coluna. Então, assim, tanto que a gente tem às vezes pessoas que nascem com a meia vértebra a mais e acaba tendo escoliose. Então, nesse trabalho de musculatura e correção postural, como a criança tem a linha de crescimento, você para de fazer pressão em um ponto e começa a fazer em outro, né? Você muda o lado para fazer pressão, você consegue alinhar essas vértebras e ter uma melhora da escoliose, sim. Né? Você não vai conseguir lá 100%, né? Isso se for uma escoliose flexível. Tem casos que não, a gente não consegue melhorar com fisioterapia. Ou, que é o que a gente consegue na maioria das vezes, é parar essa escoliose. Do jeito que tá, ela fica, ela não piora. Na maioria das vezes, né? Quando a gente não pega muito no início, muito no começo, quando é uma curva muito pequenininha, a gente consegue só parar. Não piorar para virar um caso cirúrgico, para não virar um caso que vai ter repercussão. E melhorando a musculatura, não vai ter dor. E esse também é algo muito importante. Então, assim, a maioria das vezes a gente consegue parar o desenvolvimento dessa escoliose. Tá sério. E a gente falou bastante aqui do quanto a fisioterapia, enfim, é importante diante dos diagnósticos ortopédicos, inclusive dentro do transtorno do espectro autista. Então, quando e como a doutora avalia recomendar a fisioterapia? Assim, em quantos desses pacientes, mais ou menos, hoje a doutora precisa mandar para a fisioterapia? Tipo, 100%? 100%. 100%. E outra, gente, fisioterapia é igual academia. Não adianta uma vez por semana. É no mínimo 3, 1 hora por dia. É no mínimo 3 vezes. É igual academia. 100%. Porque não tem como. Você tem que ensinar essa criança de novo. Você tem que fortalecer essa criança. Tem que alongar essa criança. 100%. Tem muita criança que a gente vai indo, a gente dá alta da fisioterapia. Na criança com TEA, eu consigo ter alta. Às vezes, outras doenças neuromusculares. Nas doenças neuromusculares, eu não consigo ter alta por causa da espasticidade, aquela briga. Mas, assim, eu tenho muita criança com TEA que ela consegue alta da fisioterapia. Mantém o ABA sem físio. Depois que melhora a postura, fortalece. Mas, assim, 100% chega para mim precisando de fisioterapeuta. Porque ou chega porque tá com atraso na marcha, ou porque realmente às vezes a mãe chega porque, eu tô achando que a coluninha dele tá torta. Às vezes assim, doutor, ele tem um ombro maior que o outro. Ou acha que o peito tá estufado. Então, assim, hoje eu tenho 100% dos meus pacientes, não só a físio, eu gosto também muito da eco pro paciente do TEA. Eu gosto muito da ecoterapia também. Principalmente para essa parte de controle de tronco, de fortalecimento do tronco. Sim. Porque quando a gente fala de controle de tronco, não é o controle de tronco, meu filho segura o pescoço e tal. Não, gente, é assim, a criança tá assim, é a questão da postura mesmo.
E muitas vezes a criança ela não tem essa noção. Você manda ele corrigir a postura, ele não sabe como que é. Ele não tem, ou ele fica assim, mais para um lado, mais para o outro. Esse controle de tronco também é muito bem atrapalhado na eco. Às vezes, quando a criança tem só mesmo a parte da coluna, anda bem, não tem tanta hipersensibilidade, a gente consegue com a eco. E tem outro que eu gosto bastante, que é a hidroterapia. Principalmente para crianças, né, que tem um pouquinho de restrição, que não gosta muito de ter. Às vezes a hidro ajuda bastante. Sim. Às vezes tem crianças, né, que a piscina. Ih, travou. Travou? Travou. Ah, é meu despertador que despertou, desculpa. Ah, imagina. Tem crianças que, por exemplo, a água é um super motivador, né? Então acaba ajudando bastante a fazer exercício na água, né? Então eu costumo falar assim que toda terapia com criança precisa ser legal, porque senão a criança não vai querer fazer. Toda terapia, então, para criança com TEA é mais ainda, porque você precisa ter um reforçador, um estímulo mesmo, porque senão a criança vai fazer menos ainda. E tem algumas terapias que são muito mais difíceis para eles e acabam sendo mais chatas, né? Entre elas, a fono eu acho que é a mais difícil para algumas crianças, porque elas têm muita dificuldade da fala, né? E aí vem a praxia, vem outras coisas que dificultam ali a questão da fala, então acaba sendo muito esforço que eles gastam ali. E a fisioterapia é outra, porque se você tem uma questão muscular já envolvida, uma questão já, né, por exemplo, penso aqui o meu exemplo com o Breno, ele já anda na ponta do pé há tanto tempo, então pensa, quando ele for fazer a fisioterapia, no fundo dói, ele não sabe expressar, mas dói, incomoda. Fora a questão sensorial, de ter alguém tocando nele, né, e de mexendo, então com certeza são terapias difíceis. E aí, lembrando para quem estuda, enfim, e tenta aprender um pouquinho do ABA, quanto mais difícil for, melhor tem que ser um reforçador, porque senão aí as crianças realmente não conseguem evoluir, aprender, etc. Então, às vezes, precisam fazer algumas adaptações, né? A hidroterapia, às vezes, entra numa dessas, por exemplo, não dá certo em alguma coisa, mas vamos tentar por aqui, porque vai ser motivador. Mas às vezes é a fisioterapia que precisa, e aí você tem que fazer a fisioterapia ser motivadora o suficiente, porque é ali que a criança precisa estar. Né? A gente tem um pouquinho de limitação com a hidro. E assim, e outra coisa que me pega muito com a criança é incluir uma nova rotina. A hora que ela chega e fala, eu tenho que fazer fisioterapia. E aí, vamos incluir uma nova rotina. Então, tudo isso acaba sendo muito difícil para a criança com autismo. Então, assim, o que a gente tem que ter? Gente, achou seu filho diferente? O pediatra falou que é normal, por mais que você confie nele, pede uma segunda opinião, leva no. Gente, diagnóstico para mim, uma das frases mais importantes, né? Informação é inclusão. E assim, a partir do momento que você está informado, que você sabe o que está acontecendo, muitas vezes receber o diagnóstico é muito difícil. E é aquilo que você falou, assim. A gente se apega com ele, não, tá tudo normal, e a gente passa do momento de tratar. Foi o que eu falei bem no comecinho. Hoje, assim, o que mais me desmotiva é a criança que chega tardiamente para tratar. A criança que tem um diagnóstico tardio. É a criança que vai ter o diagnóstico na escolinha. E a gente teve um boom agora, que foi o tal da criança da pandemia. Ah, ele tá atrasado porque é um bebê pandemia. Gente, tá, é um bebê pandemia, mas ele não tava com você, com seu marido, com os irmãos? Então, ele tinha estímulo. Eu falo por mim, eu nasci no interior de Goiás, eu morei na fazenda até os 5 anos de idade. Era eu, meus pais, meus dois irmãos que são mais novos do que eu, e minhas primas. Assim, era o contato que eu tinha, que é o contato das pessoas que tinham da pandemia. E eu não tive atraso, meus irmãos não tiveram. Então, assim, se você for pensar, o bebê da pandemia nada mais é do que os bebês de antigamente, que não tinham tanto. A tela traz atraso? Traz. Infelizmente, isso é verdade. O bebê da pandemia nem tanto. Agora, se o seu bebê da pandemia, você deixou ele em frente à televisão o tempo inteiro, aí é outra história. Não Sim. necessariamente por ser um bebê da pandemia. E eu tô tendo muita criança que tá chegando agora, aí com 2 anos, 1 ano e pouquinho, com atraso, né? Ah, que ficou um tempo aí como bebê da pandemia, bebê da pandemia. Às vezes nossas crianças já estão com quase 3 aninhos e tendo muito diagnóstico de TEA, de hiperatividade, atrasos da fala. Assim, uma quantidade gigante de crianças com atraso na fala, porque ficava só na televisão, televisão, televisão. Não
um diálogo. Por mais que a criança ouça, que a gente tenha, a criança ela tem que ter estímulo. A coisa mais importante para você desenvolver uma criança é estimular, independente da condição neuropsicomotora dessa criança. Criança sem estímulo. Olha, de um adulto, você está trabalhando. Se você não tem um estímulo para trabalhar, você não vai. Imagina quem está se desenvolvendo. E se essa criança ainda tem uma dificuldade ou motora, ou sensitiva, ou cognitiva, você tem que estimular e fazer aquilo ser prazeroso. É onde a gente tem que brigar por terapias mais inclusivas. Não é você pegar uma pessoa que nunca trabalhou com a criança, que nunca sentou e estudou o que é o autismo, o que é uma paralisia cerebral, o que é um atraso de desenvolvimento, e ir lá fazer alongamento só por alongar. Não é isso. Eu vou alongar, mas e aí? Essa criança está aceitando alongamento? Será que aquilo não é tão traumático para a criança que vai piorar o padrão dela? Então é isso que a gente tem que parar e refletir. Por isso que eu falo, eu não gosto de indicar profissional. Eu gosto que a mãe vai. Primeira coisa, pediu o exame? Ótimo. A criança foi com a cara dele? Não foi com a cara? Não adianta. Procura outro. Ah, doutora, mas tem 2. Você já esperou um ano. Se demorar 2, 3 meses para achar um fisioterapeuta que vai fazer um trabalho bem feito, e principalmente, às vezes o fisioterapeuta nem é tão bom, mas ele se dá tão bem com a criança que ele faz um bom trabalho. Então, às vezes, a gente fica procurando muito diploma e esquece disso. E com a criança neuroatípica, o mais importante é o relacionamento. Não adianta você ser no melhor fisioterapeuta, no melhor TO, se ele e seu filho não se derem bem. Se ele não souber compreender o seu filho. Se o seu filho não aceitar ele. Criança, mesmo criança neurotípica, se ela não simpatiza com o profissional, a gente não vai ter um bom desenvolvimento. Igual quem é paciente minha sabe que eu deixo as crianças quebrar o consultório, porque se eu começar a chamar atenção e eles não gostarem de mim, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo examinar. Eu não consigo ver. Eu não consigo reavaliar. Então tem que ter um bom relacionamento. O profissional que vai trabalhar com uma criança, independente da condição dela, tem que gostar de criança e a criança tem que gostar dele. Pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais boazinha. Essa criança não vai com a cara dela, não vai conseguir trabalhar. Sim, com certeza. Bom, doutora, a gente está chegando no tempo aqui da live. Eu queria também, né, além de agradecer o tempo, todas as informações que a doutora trouxe, e antes de pedir para a doutora fazer as conclusões finais aí, só queria reforçar aqui para todo mundo que está na live, mesmo ela ficando gravada depois, mas especialmente para quem está aqui com a gente até agora, do evento, né, que a gente vai conseguir organizar aqui em Campinas. É um seminário gratuito sobre transtorno do espectro autista, vai ser na Câmara dos Vereadores de Campinas, dia 2 de dezembro. Então, eu coloquei algumas informações aqui na página do Mundo do Breno, que é a página que eu tenho, mas eu criei uma página também para o seminário, então tem o link também, mas eu reposto e eu coloco aqui também daqui a pouquinho nos comentários para quem está aqui já entrar direto lá. As inscrições estão rolando no Simpla, é gratuito, mas tem limite de participantes por conta do espaço. Então, são para 300 pessoas, a gente já está com mais de 200 inscritos e a gente abriu a inscrição faz uns 4 dias. É lógico que a gente espera que quem está se inscrevendo realmente vá, né? Porque para não tomar o lugar de outra pessoa ou não desistir de última hora, e caso desista por algum motivo, nos informe, me informe para que a gente passe o lugar para outra pessoa. Ele só é condicionado à doação de 1 quilo de ração para cães e gatos, enfim, ou alguns itens para animais aí, que vão ser doados para uma causa de ONGs, né, protetoras de animais, que cuidam independente de animais em Campinas. Vai ter Dr. Charlton, neuropediatra, vai ter doutora Raquel Zacarias, psiquiatra infantil, daqui de Valinhos, vai ter vai ter a gastropediatra, enfim, a gente está conversando ainda aqui também com a doutora Palma, vamos ver se ela vai ter o pessoal do ABA, Fono, TO, enfim. A Andrea Werner também, eu vou divulgar logo, logo, mas hoje eles já confirmaram a assessoria dela, ela vai lá também abrir o evento. Enfim, a ideia do evento
Vai ter transmissão online, para quem está perguntando, vai ter transmissão ao vivo pela TV Câmara das 9 ao meio-dia, que é o período da manhã, o período da tarde. Como é um evento do dia todo, não consegue passar o dia todo ao vivo na TV, mas o período da tarde vai ser gravado e depois vai ser transmitido no YouTube também. A ideia principal, né, do seminário aí foi a gente conseguir levar um pouco do bom conhecimento do autismo com os profissionais aqui da região mesmo, né? Porque, de fato, a gente sabe que tem muitos no Brasil inteiro, muitos que a gente que é mãe de autista segue aí, ama de paixão, queria conhecer, queria ir em todos os eventos que eles fazem, mas tem um custo para isso, né? E nem todo mundo consegue, nem tempo e nem disponibilidade financeira para isso, porque quem é família de autista sabe, né, que tem um monte de gasto já para ser feito. Mas também não é só para familiar, a gente quer muito que educadores possam ir, porque a gente quer que as escolas consigam estar mais aptas para receber essas crianças, para entender como elas funcionam e conseguir ajudar, enfim, terapeutas e quem mais quiser ir. Mas só para avisar que muito provavelmente em breve a gente vai chegar aí nas 300 inscrições, tá bom? E deixo a doutora, fique à vontade para fazer as conclusões finais aí. Eu quero muito agradecer, né, o convite, né? Tô vendo certinho, acho que eu vou conseguir estar sim no seminário também, né? Agora que mudou a data, né, mais um dia do meu aniversário, eu acho que eu vou conseguir estar lá. E assim, e o mais importante, gente, busque informação. Percebam o seu filho. Brinque com seu filho. Brincar com a criança, observar a criança é muito importante. Preste atenção. Viu que tá diferente? Esquece opinião de sogra, marido. Ah, não. Você, a melhor pessoa é você. A mãe é a pessoa que melhor conhece o filho. Ninguém conhece tão bem ele quanto você. Então, assim, viu que tá? Procura. Ah, o pediatra não mandou procurar o neuro. Vai no neuro. Ah, o pediatra não mandou ir no gastro. Vai. Busque informação. Seu filho não ganha peso, opa, alguma coisa tá errada. Seu filho tá andando na ponta do pé, alguma coisa. Às vezes é só porque ele não equilibra, às vezes é só vai lá, faz algum treinamento, nem de fisioterapia, e ele vai voltar. E às vezes é alguma coisa um pouco mais grave. Ah, eu acho que ele manca um pouquinho. Observe o seu filho. Esteja do lado do seu filho. Não deixe a opinião alheia. E outra, é muito melhor você ir lá e perder 20, 40 minutos numa consulta do que você perder 1, 2 anos de tratamento. E sempre peça uma segunda opinião, sim. Porque a gente tem vários. Cada profissional tem a sua expertise. Então, assim, você não gostou da resposta que o primeiro médico te deu? Vai no outro. Não gostou do primeiro fisioterapeuta? Vai no outro. E sempre, sempre, não fique com dúvida. Não leve dúvida para casa. Independente do profissional. Não olhou na minha cara. Problema. Pergunta. Não leva. Não vá para casa com o coração apertado. E sempre, sempre buscar informação. Independente. Não só sobre o que o seu filho tem ou o que o seu filho não tenha. Porque às vezes o seu filho não tem autismo, o seu filho não tem paralisia cerebral, mas o amiguinho dele da escola tem. E como que você vai ensinar o seu filho a lidar com ele? Seu filho a ser amigo dele. Se você não conhece. E a gente nunca sabe. Então, assim, busque a informação para você ensinar o seu filho, por mais que ele seja típico, a lidar com essas crianças. Porque, assim, o que eu vejo muito, que eu tenho muita criança que às vezes que chega no meu consultório que eu tenho que caminhar para o psicólogo, para o psiquiatra. Eu tenho crianças hoje com síndromes raras, que dão alterações faciais, que têm depressão. Eu tenho crianças de 8 anos, 10 anos que têm depressão. Então, assim, preste atenção, e principalmente nesses sinais. Ensine o seu filho a ser inclusivo. E seja também. É isso. É isso que a gente sonha e espera. E é isso que a doutora também falou no começo. Se a gente conseguir fazer com que 2 pessoas consigam entender isso, né? E às vezes a gente quer, e a gente acaba falando para pessoas que estão em situações muito parecidas que a gente, que tem familiar autista também, etc. Mas, na verdade, no fundo, o que a gente mais quer chegar é naquela pessoa que não tem um familiar autista, que não tem um familiar atípico ou com alguma necessidade especial e etc. E a gente queria que aquela pessoa tivesse o interesse de entender um pouquinho mais, porque aquela pessoa que quando a gente conseguir fazer, ela sendo uma, a gente vai ter ganhado um monte de vitória, porque são essas pessoas que a gente precisa que incluam os nossos filhos, as pessoas com quem a gente convive,
né? Porque a gente, depois que passa a entender dessa maternidade, a gente não consegue mais não incluir as outras pessoas. A gente não consegue mais olhar para as outras pessoas com qualquer diferença que seja e não achar que aquilo é normal, né? Porque de fato é, a nossa realidade é essa. Né? A gente se torna uma pessoa, eu acho que o autismo tem muita dificuldade, muito desafio na vida de todo mundo. Então, o recado que eu deixo é, mas olhem, por mais dificuldade que tenha e desafio, tentem olhar a pessoa que ele te transformou. E com certeza você vai ver que você se tornou uma pessoa melhor depois disso. Alguma coisa em você ficou melhor depois disso. Né? Algum pensamento que você tinha, alguma forma de fazer, enfim. Alguma coisa ficou um pouquinho melhor que seja. Né? Então, é esse o objetivo. É a gente também conseguir fazer com que outras pessoas entendam esse lado, né, que a gente vive, mas não só o lado do autismo. Eu realmente acho que toda a diferença devia ser normal, né? E infelizmente a gente ainda tem muito preconceito, mas eu acho que a gente vai melhorar, com certeza. Tá bom, doutora. Muito obrigada às mãezinhas que obrigada. agradeceram. Mães, fãs, quando a gente faz alguma live assim, a gente sempre tem, viu, doutora? Você chegou aqui pela primeira vez na página, mas a gente sempre tem alguns fã-clubes aqui dos pacientes, dos doutores que chegam. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Muito obrigada pelos ensinamentos e pelo papo aí. E vamos nos falando. Certinho. Vai ficar gravada a live para quem chegou agora, tá bom, gente? Vou disponibilizar no chat. Então tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.